Olá pessoal, bom dia. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da dinâmica, tá? Então, só lembrando, né, na dinâmica a gente estuda os movimentos, né, e o que provoca o movimento, ou seja, as causas do movimento. Já falamos, né, das leis de Newton, de energia mecânica, né, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. E hoje nós vamos falar, né, um pouco sobre trabalho, né? Trabalho de uma força constante. Eu já comecei a falar um pouquinho desse tema antes da suspensão das aulas, tá? Mas vou retornar porque já faz um tempinho, né, que vocês viram o tema, tá? Então falando, né, começando aqui a nossa aula, primeiramente a gente tem que entender o que é trabalho, certo? Então vamos considerar que eu tenho aqui um objeto, né? Tá? Imagina que eu tenho um objeto em cima de uma mesa, de uma superfície plana, e esse objeto está em repouso, tá? Tá lá paradinho, então nós não temos, no caso, né, pegando o solo como referência, ele está em movimento, não tem nenhuma energia mecânica, né, nem energia cinética e nem energia potencial. Agora, vamos supor que eu vou aplicar aqui nesse objeto uma força, eu vou puxar esse objeto. Então, vou aplicar uma força, né, puxar ou empurrar esse objeto. Quando eu começo a empurrar esse objeto, né, ele vai entrar em movimento, tá? Vamos supor que aqui seja uma superfície lisa suficiente para colocar esse objeto em movimento. Essa força, ela pode ter infinitas possibilidades de direção e sentido. Então, ela pode ser nessa direção aqui, pode ser horizontal, pode ser aqui na vertical, né? Pode ser aqui para a esquerda, para baixo. Eu posso aplicar essa força em diferentes direções. Então, vamos pegar um caso qualquer em que eu aplico essa força fazendo um certo ângulo. E esse ângulo eu vou chamar de ângulo θ. Agora, quando eu aplico essa força, né, ela vai provocar aqui no meu objeto um deslocamento. Então, o objeto vai começar, né, a se movimentar, provocando um deslocamento que eu vou chamar de D. Então, nesse caso, está lá o objeto parado. Eu fui lá e apliquei uma força no objeto. Quando eu aplico aquela força, eu vou transferir energia minha, tá? Energia química para o carrinho. E aí o carrinho vai entrar em movimento, provocando um deslocamento. Então, nota que nós vamos ter aí uma transferência de energia, tá? Uma energia vai se transformar em outra energia. A minha energia que eu forneci, aplicando a força, vai transformar em energia mecânica, que é o deslocamento, o movimento do meu objeto aqui, do meu carrinho. Essa transferência de energia, a gente dá o nome de trabalho, tá? Então, trabalho é uma transferência de energia para provocar alguma atividade, no nosso caso aqui, para provocar um deslocamento, ok? Então, trabalho, né, é a energia transferida, tá? De um corpo para o outro, né? No nosso caso aqui, por que essa energia foi transferida? Porque eu apliquei uma força. Então, por isso a gente chama trabalho de uma força. E nós vamos considerar apenas a força constante. O que seria uma força constante? Sempre a mesma força, tá? Então, não serve aquele caso que eu começo a aplicar uma força de baixa intensidade e eu vou aumentando aquela força, tá? Não serve para esse caso. Então, apenas para a força constante esse trabalho que eu vou colocar aqui agora, ok? Então, tá aqui o meu objeto. Apliquei uma força. Então, eu transferi energia para o objeto que provocou um deslocamento. Essa energia, né, a gente chama aqui de trabalho, e esse trabalho nós podemos calcular como sendo. Então, trabalho, né, essa letra é uma letra grega chamada tau. Alguns livros utilizam também o W, tá, para representar o trabalho. Então, quem que vai ser o nosso trabalho? Para calcular o trabalho, ele vai ser o módulo da força, ou seja, o valor da força que eu apliquei, vezes o deslocamento, tanto que meu objeto aqui deslocou, certo? Vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, nota que aqui o deslocamento, ó, tá nessa direção aqui.
e a força fazendo o ângulo θ, tá? Então esse ângulo θ aqui é entre a força e o deslocamento, tá? Então essa aqui é a fórmula da gente calcular o trabalho. Unidade de medida, né? Quem lembra da unidade de medida de trabalho, de energia? É o joules, né? No Sistema Internacional de Medida. Como o trabalho é a energia transferida, então a unidade para trabalho também é o joules, ok? E aí nós podemos, né, essa equação aqui, simplificar para alguns casos simples, que aí nós vamos chamar de casos especiais. Tá? Então, seriam os casos especiais para calcular esse trabalho. O primeiro caso nosso aqui é quando a força e o deslocamento são paralelos e de mesmo sentido. Ou seja, o que é paralelo, né? Né, paralelo ao outro seria o mesmo ângulo, a mesma inclinação, que é esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui a força, né? Vamos supor que a força está na horizontal. E o deslocamento também na horizontal. Então, eles possuem a mesma direção. Tá? Ou seja, eles não têm nenhuma inclinação. Inclinação é zero. Então, eu posso dizer isso aqui. Ó. O ângulo θ é igual a zero. Ok? Porque a força não está inclinada. Se o ângulo θ for igual a zero, o que nós vamos ter? Né? O que isso vai implicar? Que cosseno, né, de zero, ou seja, cosseno aqui do meu θ que é igual a zero, vai ser igual a 1, tá? Cosseno de zero é 1. Lembra lá do círculo trigonométrico? Então, se cosseno de θ é igual a 1, podemos voltar aqui nessa expressão. Ó, então, vai ficar trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. Opa, mas quanto que é cosseno de θ? Podemos substituir por 1. Então, vai ficar trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes 1. Tá? Porque aqui não tem inclinação, é zero. Qualquer número multiplicado por 1 é 1, então vai ficar essa expressão, simplesmente fica trabalho é a força vezes o deslocamento, ok? Então, todas as vezes que não tiver inclinação, tá? Não tiver nenhuma inclinação, o nosso trabalho aqui simplesmente é a força, o módulo, o valor da força vezes o deslocamento, tá? Então, só repetindo, né? Para a gente calcular aqui o trabalho, né? Basta multiplicar o módulo, o valor da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Ok? Tá aqui a nossa expressão para calcular o trabalho. Aí nós temos alguns casos especiais. O caso especial chamei de número 1, né? O primeiro caso é quando elas são paralelas, ou seja, quando o ângulo é igual a zero. Tá? Se o ângulo for igual a zero, a nossa expressão vai ser essa aqui. O trabalho é simplesmente a força vezes o deslocamento. Tá? Lembrando que a unidade de medida, né, de trabalho aqui, só um minuto, é joules, tá? De novo, por que a unidade de trabalho é joules? Porque trabalho é energia transferida. E unidade de medida de energia, né? Vamos anotar aqui. Unidade de medida é o joules. Ok? Representado por J. Ok? Tá aí a nossa primeira parte da aula de hoje.